mandar para vocês depois, tá bom? Então, a nossa aula agora é sobre ciclos, né? A gente trabalhou aqui para a gente entrar nos nossos ciclos. Ciclos são cadeias fechadas, né? São cadeias fechadas que não apresentam extremidade de cadeia. A gente já viu isso lá na classificação, onde a gente trouxe para a gente que ciclo é uma cadeia fechada e eu te mostrei alguns exemplos. E aí o seguinte, nós podemos ter ciclanos e nós podemos ter ciclenos, que eu coloquei aqui justamente nesse slide aqui para a gente definir. Quer dizer, então, que ciclano é um ciclo de cadeia saturada, cicleno é um ciclo de cadeia insaturada por ligação dupla. Só que eu coloquei isso aqui só para você ter uma noção de que isso não pode acontecer, tá bom? Não existe um ciclino, vamos dizer assim, né? Por que que não existe um ciclino? Porque o ângulo de ligação do carbono que faz ligação tripla, tá? Nós temos um carbono aqui que está fazendo ligação tripla e outro carbono aqui que também está fazendo uma ligação tripla. O ângulo de ligação desses carbonos aqui é apenas 180 graus. Como nós temos um ângulo de 180 graus, nós temos um ângulo linear, né? Esse carbono ele faz uma geometria linear. Então não tem como ele fechar esse ângulo de ligação aqui. Então, esse composto, né, ou então qualquer composto de cadeia fechada, não é possível ter uma ligação tripla. É possível ter apenas ligação simples e apenas ligação dupla, tá bom? Então, não existe ciclinos, apenas ciclanos e ciclenos. Como visto de passagem, nós trabalhamos um pouquinho sobre alcanos, alcenos e alcinos. Esse infixo an, em e in, que muda, alcanos são saturados, alcenos e alcinos são insaturados. Só que alcenos temos ligação dupla e alcinos nós temos ligação tripla. Tá bom? Quando a gente trabalhou na semana passada, há 2 semanas atrás, alcadienos, nós falamos que nós temos 2 ligações duplas dentro daqueles compostos. Aqui nós também podemos ter ciclodienos, tá? Mas a gente não vai ver isso hoje, tá? A gente vai ver quando a gente começar a aprofundar mais de aulas presenciais. Por enquanto aqui a gente está trabalhando os conceitos para a gente conseguir entender como é que essas substâncias funcionam. A grande questão aqui na química orgânica é saber como os compostos eles adquirem estabilidade e como eles vão se comportar, tá bom? Uma coisa fundamental é que naquelas aulas que eu passei para vocês aí no link, vocês vão ver uma coisinha chamada de hibridização. A hibridização, ela visa conhecer o comportamento do carbono mediante as suas ligações. Então, nós temos carbono tetraedro, que faz 4 ligações simples. Carbono sp2, ele é um carbono trigonal plano. E nós temos o carbono sp, que é um carbono que é linear. Nesse caso aí, ó, nós temos uma estrutura que é chamada de ciclo propano, tá bom? O ciclo propano e o ciclo butano, que a gente vai falar agora, na próxima imagem. O ciclo propano e o ciclo butano são estruturas que elas são instáveis. Não acontece a estabilidade nesses compostos. Por quê? Justamente por um cara que estudou muito esses compostos, chama-se Adolf von Baeyer. Esse cara era um alemão, né? E ele que inaugurou, ele que fundou aquela empresa chamada Bayer, né? Que tem um time de futebol chamado Bayer Leverkusen, que fica lá na Alemanha, tá bom? Em 1885, ele propôs a teoria de tensão dos anéis. O que é a teoria de tensão dos anéis? Um anel, ele vai ser estável se ele obedecer uma angulação confortável para os átomos de carbono, para todos os átomos em si. Por exemplo, o carbono que está aqui, ó, o carbono que é um carbono tetraedro, o ângulo de ligação do carbono tetraedro é de 109 graus e 28 minutos. E o que é um ângulo de ligação? Um ângulo de ligação, ele olha para o máximo de distância de uma nuvem eletrônica. Então, a gente forma essas geometrias moleculares, que quem vai dar essa matéria para você é o Arthur, né, na parte de ligações, principalmente ligações covalentes, vai falar um pouquinho sobre geometria molecular.
e ele vai falar para você uma teoria, chama teoria de repulsão das nuvens eletrônicas, onde as nuvens eletrônicas, que são as ligações, que são pares de elétrons, eles querem ficar o mais longe possível um do outro, né? Uma da outra, essas nuvens. Então, por exemplo, ó, esse hidrogênio que está aqui, que eu estou mostrando com o mouse, e esse outro hidrogênio que está aqui, que eu também estou mostrando com o mouse, eles querem ficar o mais longe possível um do outro. Então, por isso, eles fazem uma repulsão eletrônica. Agora, perceba comigo o seguinte. Se um carbono tetraedro ele tem um ângulo confortável de 109 graus e 28 minutos, para formar um triângulo equilátero, esse carbono teria que perder muito ângulo disso. Por exemplo, para 109 graus e 28 minutos, para se conformacionar a 60 graus, quando eu falo conformação, é a forma que ele, o arranjo estrutural que ele vai obedecer. Então, de 60 graus para 109, houve uma perda de aproximadamente 50 graus, né? Praticamente 50 graus. E isso é muito grau que deixa o composto instável. Por exemplo, esse composto aí, que é um triângulo, né, que é um ciclo de 3 carbonos, ele só existe no momento em que ele é formado. Ele é formado no laboratório, o ciclo propano, e rapidamente ele já reage e ele é desfeito. Porque como os ângulos de ligação não favorecem, ele é extremamente instável. Então, ele, quando a gente fala sobre instabilidade, é o poder reativo dele. Ou seja, ele vai tender a reagir de forma mais fácil, tá bom? E a tendência é ele virar um composto de cadeia aberta. Como nós temos 3 carbonos aí, a tendência é uma dessas ligações romperem e formar o composto que a gente conhece como propano. Agora, perceba essa tensão bem aqui, ó, essa tensão dessas ligações. Tá vendo que tem um traço aqui? Nós temos esse traço aqui formando um triângulo, né, para fechar esse triângulo. Aqui, a ideia dessa linha pontilhada vermelha é que esse traço devia estar rente a essa linha pontilhada. Por quê? Porque essa linha pontilhada ela vai fazer o compartilhamento de elétrons. Mas você vê que essas nuvens eletrônicas, elas saem, elas criam um ângulo, né? É como se tivesse tensionado essa estrutura. Por exemplo, se você olhar aqui no vídeo, eu tenho uma caneta e eu estou pressionando ela. Ela está tensionada. No momento em que ela está tensionada, ela facilmente reage, porque uma hora ou outra ela vai quebrar e aí eu vou forçar demais. Então, isso é o que acontece com as ligações do ciclo propano e também desse outro ciclo aqui, ó, que é o ciclo butano. O ciclo butano, ele fornece um ângulo de ligação de 90 graus, como ele é um quadrado, né? Um quadrado, a soma dos ângulos internos de um quadrado tem que ser 360 graus, e de um ângulo de triângulo, né? A soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então, como nós temos carbonos, né? Carbonos aqui, nós temos lados iguais. Esse aqui é um triângulo equilátero e esse aqui é um quadrado. Esse ângulo reto aqui, de 90 graus, ele também não é confortável, porque o ideal é 109 graus e 28 minutos. Então, ele não atende ao conforto de ligação desses átomos de carbono. Então, por causa disso, a tendência desses átomos aqui, é eles se romperem, né? Os átomos romperem essas ligações para fornecer uma cadeia aberta. Se a gente for medir o nível de reatividade, o ciclo propano ele é mais reativo que o ciclo butano, que é mais reativo que o ciclo pentano, tá bom? Então, o ciclo butano e o ciclo propano são muito reativos. O ciclo pentano, nós temos um ângulo aqui de 108 graus, sendo que o ângulo principal, teórico, né, que deveria acontecer, era o de 109 graus e 28 minutos. Então, esse aqui, o ciclo pentano, a diferença dele é de 1 grau e pouco, né? É 1 grau e 28 minutos para ele chegar no conforto. Mesmo tendo apenas 1 grau e 28 minutos para chegar no seu conforto angular, ele reage, mas ele não é tão fácil reagir como os outros, tá bom? Aqui você consegue isolá-los e colocá-los num frasco, por exemplo, e rotular esse frasco como ciclo pentano. O problema é abrir o frasco e manipular esse composto, tá bom?
manipulação de composto, ou então usá-lo em outra reação, como o ciclo pentano, porque no momento em que você abre o frasco, ele tende a reagir. Então, o químico que vai usar o ciclo pentano, ele tem que ser muito eficaz e muito rápido no seu processo para que ele consiga usar esse componente antes de reagir com o ar atmosférico, ou então com a umidade do ar que estão próximos ali, tá bom? Então, isso aqui foi uma ideia sobre os ciclos. O ciclo hexano, que é o principal ciclo, ele é também chamado de ciclo parafina para a gente, tá bom? Tem esse apelido, porque ele é muito presente na vela, né, na parafina. E esse ciclo hexano aqui, em si, a gente desenha ele assim, mas ele não é a forma correta, tá bom? É apenas uma forma aceitável de desenho dessa estrutura. Por quê? Porque o ângulo interno aqui é de 120 graus. Então, ele ultrapassaria o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então, consequentemente, ele ia abrir muito o ângulo entre carbonos, mas ia fechar muito nos ângulos dos hidrogênios. Consequentemente, ia se tornar reativo novamente, né? Ia ser um composto muito reativo. Só que a gente percebe que o ciclo hexano ele não é reativo. Na verdade, ele tem uma reatividade muito baixa. Ele é um composto extremamente estável. Então, foi teorizado essas formas como o ciclo hexano se comporta. E hoje a gente sabe que ele se comporta exatamente dessa maneira. Por exemplo, aqui nós temos uma forma chamada de forma cadeira, né, que é a Scylla, forma cadeira, e a forma barco, né, que está aqui, está escrito como boat. Olha só, essa forma cadeira lembra a silhueta de uma cadeira. Então, quero convidar vocês a enxergarem isso. Os traços em preto, as linhas em preta, cada ponta e cada aresta é um carbono. Então, nós temos carbono em cada pontinha dessa aqui, tá bom? Como essas aqui estão pintadinhas, é que elas estão no plano para cá, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma folha, como se você estivesse vendo uma folha assim. E aí, você vai ter uma ideia de uma cadeira assim, tá bom? É mais ou menos desse formato que acontece nessa Scylla, onde nós temos um carbono na parte de cima, carbono, 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 carbono e carbono. Então, nós temos aqui 6 carbonos e 2 hidrogênios em cada átomo de carbono. Esse ciclo hexano aqui, tanto nessa forma de cadeira quanto nessa forma barco, né? Que essa forma barco é uma forma barco assim, né? Pega as estruturas, elas vão enrolando, né? Ela vai dando um choque às pontinhas. Então está aqui a nossa forma barco, né? É como se fosse a cadeira, só que uma parte, em vez de estar para cima, está para baixo aqui na nossa cadeira. Simples assim. Nós temos, então, carbonos, 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 6 carbonos, 6 carbonos, e em cada carbono nós temos hidrogênios. O grande problema é que na forma cadeira, ela é mais estável do que na forma barco. Nós temos aqui na forma cadeira, esse hidrogênio de azul com esse hidrogênio de vermelho, o máximo de distância possível. Enquanto aqui, ó, nós temos um azul e outro azul, que eles estão mais próximos. Então, o ciclo hexano, ele funciona nessas duas formas, mas principalmente na forma cadeira, que é chamada aqui de forma Scylla, tá bom? 75% está nesse formato e 25% nesse formato. Não existe esse formato aqui como a gente desenha, tá bom? Esse ciclo hexano aqui como se fosse um hexágono. Isso aqui vai funcionar para o benzeno, porque é uma substância planar. O benzeno, que a gente vai ver na próxima aula, ela é formado apenas por carbonos sp2 que tem geometria trigonal plana, ou seja, ele é planar. Aqui, no ciclo hexano, nós temos carbonos tetraédricos. Então, pelo fato de termos carbonos tetraédricos, nós temos uma figura tridimensional. Então, a figura tridimensional ela vai ser melhor descrita nesses formatos aqui, principalmente no formato cadeira. Tá bom? Olha só, naquela aula que eu mostrei para vocês, nessa aula que eu mandei para vocês, o link, tem mais coisas falando sobre isso, tá bom? E eu mostro com modelo molecular.
as geometrias e o ângulo de ligação da substância. Está bem gravadinho, eu acho que foi uma das melhores aulas que eu já gravei na minha vida, tá? Então, peço muito que vocês consigam ver. Olha só, aqui nós temos uma ideia de nomenclatura da substância. Uma ideia de nomenclatura é dada pelo seguinte, ó. Os ciclos vão formar a cadeia principal, que é a estrutura principal, né? Todo carbono que está ligado no ciclo vai ser tido como ramificação. Como nós não vimos ainda as funções orgânicas, então aqui a gente vai ter apenas uma cadeia fechada, onde vai ser a cadeia principal. Nós vamos ter todos os carbonos que estão ligados a essa cadeia fechada, chamados de ramificações. Pode ter também insaturações, tá bom? E o ciclo é um nome que vai vir antes, para eu saber distinguir uma cadeia aberta de uma cadeia fechada. Perceba comigo o seguinte, ó, aqui nós temos uma cadeia que se chama pentano. Só que para diferenciar o pentano de cadeia aberta para o pentano de cadeia fechada, o pentano de cadeia aberta eu só preciso falar pentano, como a gente já aprendeu lá nos alcanos. Como a gente fala que esse pentano aqui ele é de cadeia fechada, eu preciso dar um nome antes de ciclopentano, para falar para você, ó, é uma cadeia fechada, tá? Esse ciclo é uma cadeia fechada e que nela contém 5 carbonos saturados e somente carbono e hidrogênio, ou seja, ser um hidrocarboneto, tá bom? Olha só, aqui temos apenas uma ramificação. E a ramificação, ela vai dar o grau de importância para o carbono da cadeia principal. Então, nós temos uma cadeia principal, um ciclo, né? E de onde eu vou começar a contar esse ciclo? Sempre o carbono mais importante vai ser o carbono da ramificação, né? Se tiver só uma ramificação, aqui vai ser o carbono 1. Mas qualquer ciclo que tiver apenas uma ramificação, um ciclo saturado, vamos lembrar, ele vai ter a ideia do carbono 1, né? Então não preciso colocá-lo o nome. Não preciso colocar 1-metilciclopentano. Eu posso colocar apenas metilciclopentano, porque em qualquer posição que eu colocar essa ramificação vai dar prioridade para o carbono ser o carbono 1, tá bom? Então, posso colocar apenas metilciclopentano. Mas se você não tiver seguro, você pode colocar 1-metilciclopentano. Da mesma forma, nós temos aqui uma cadeia de 6 carbonos. Você percebeu que aqui está o hexágono, né? O hexágono do ciclo hexano. Aqui não tem problema. É como eu disse no começo para vocês, isso aqui é uma forma aceitável, tá bom? Não é a forma correta. É apenas uma forma aceitável. Quando a gente coloca os carbonos e os hidrogêniozinhos ligados a ele, a gente coloca às vezes só os pauzinhos, né? 4 pauzinhos para mostrar as ligações. E aí, isso também não é uma forma correta, isso é uma forma aceitável. A forma correta tem que ser 2 tracinhos, com um traço pintadinho e um traço tracejado, né? E os tracejos. Isso para fazer a forma correta e a gente ter uma ideia de figura tridimensional. Mas aqui não. Aqui eu posso apenas representar. Essa representação, como eu disse para vocês, ela é aceitável. Aqui nós temos um metil também, um metil ligado nesse carbono. Então, esse carbono vai ser o 1. Como não tem mais nenhuma ramificação, esse carbono é o único carbono importante. Então, é o carbono 1. Tá? Então, se eu ler essa estrutura aqui, ó, metilciclohexano, automaticamente eu sei que esse metil está no carbono 1 dentro desse ciclohexano. Tá bom? Aqui eu coloquei de azul, sem o H e sem o hífen. Emendado, tá bom? Emendado. Isso aqui você pode ver em alguns exercícios. Não tem problema. Quando você coloca metilciclohexano junto, sem o H, não tem problema nenhum. Você pode interpretar da mesma forma, tá bom? Aí o PAC aceita esse tipo de nomenclatura. Beleza? Vamos para um pouquinho mais de complexidade, tá? Até agora, tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo entendendo? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda aí para mim. Tá? Tá todo mundo entendendo? Pode ir falando aí no bate-papo, ou então abre o áudio e vai perguntando, tá bom? Não tem problema nenhum. Como ninguém falou nada, né? Então, provavelmente
ou tem pouca gente assistindo, né? Ou então você nem está na frente do computador, né? Ou então vocês estão entendendo demais, né? Vocês devem estar entendendo facilmente tudo. Vamos lá. Ó, nomenclatura para ciclos insaturados, tá bom? Agora, nós temos aqui ciclenos. Esses ciclenos são compostos onde a insaturação ela é mais importante que a ramificação. Perceba aqui que nós temos uma ramificação metil e uma ramificação etil, tá bom? Ramificação etil e ramificação metil. Aqui nós temos uma ramificação etil também e aqui nós temos uma ramificação metil. Repetir as mesmas ramificações. Só que aqui eu tenho dois carbonos insaturados, um carbono e outro carbono. De qualquer forma, os dois carbonos insaturados, um tem que ser o 1 e o outro vai ter que ser o 2. De qualquer forma. Por quê? Porque eles são os carbonos mais importantes, os que têm insaturação em sua estrutura. A Giovana está perguntando, professor, o senhor pode repetir o ângulo ideal da teoria dos anéis que permite os compostos ficarem mais estáveis? Melhor que isso, eu vou escrever para vocês, tá bom? 109 graus e 28 minutos. Esse aqui é o ângulo para carbonos saturados, tá bom? Carbonos sp3. Esses são os ângulos para o carbono sp3. O carbono sp2 é 120 graus e para o carbono sp é 180 graus, tá bom? Quanto mais se distanciar, mais será instável. Distanciar não, né? A ideia é o conforto. Desculpa, entendi agora a sua pergunta. Quanto mais distanciar desse ângulo, aí sim vai ficar instável, tá bom? Quanto mais fora desse ângulo, tanto para cima quanto para baixo. Quanto mais fora desse ângulo aí, mais instável vai ser um composto. A ideia é a busca por estabilidade mais próxima desse ângulo, né? Então vamos lá, galera. Seguinte, nós temos aqui essa estrutura. Nós temos o carbono 1 e o carbono 2. Por que eu não posso chamar, onde esse carbono está de 2 aqui, por que eu não posso chamar ele de 1 e o outro de 2? Né? Alguém tem alguma sugestão aí? Alguém quer responder? Tentar pôr um pouco mais de interação na aula, né? Porque precisa ficar mais próximo da ramificação etil. Isso aí, o Emerson. É isso aí, cara. Para falar a verdade, Emerson, a ramificação metil ela é mais importante do que a ramificação etil. Tá bom? Eu vou te explicar isso agora. A ramificação metil ela é mais importante porque ela é menor. Nos ciclos aqui, há uma inversão de prioridade. Por quê? Nas cadeias abertas, quanto maior forem as ramificações, mais importante nós temos ali uma ramificação, né? Porque nós temos, por exemplo, quando nós temos um empate de qual lado nós vamos contar da cadeia, a gente olha pelo tamanho da ramificação. Agora, aqui nos ciclos, nós vamos olhar as ramificações e a menor ramificação vai ser a mais importante. Então, nesse caso aqui, ó, seria metil, uma ramificação mais importante que etil, tá bom? Sempre vai ser tanto nos ciclos quanto nos aromáticos, tá bom? A gente vai ver na semana que vem. Mas perceba comigo aqui o seguinte, ó. O Emerson falou o seguinte, se esse aqui for o 1, esse aqui é o 2, esse onde está o carbono 5 seria o 3. E aí no 3 não tem ramificação. Então, se eu chamar isso aqui de 1, igual está a contagem aqui, ó, igual eu já coloquei, 1, 2, 3, esse aqui tem ramificação. Não importa se é a ramificação mais próxima ou não, tá bom? Não importa se é metil ou etil nesse caso. Aqui o que está importando é se é etil, se é uma ramificação, e aqui não tem ramificação. Então, o fato de ter uma ramificação é mais importante que não ter uma ramificação. E é por causa disso que a contagem é feita dessa maneira, como eu coloquei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Onde vai ter metil no carbono 4 e etil no carbono 3. E aqui eu coloquei numa ordem alfabética, né? 3 etil, 4 metil, ciclo penteno. Por que eu não coloquei a posição da dupla, que está entre o carbono 1 e o carbono 2? Eu não coloquei a posição da dupla porque sempre vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2, né? Então, o que está entre o carbono 1 e o carbono 2, eu coloco o infixo em. Por quê? Porque se tiver apenas uma insaturação nesse anel,
com certeza a insaturação vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Nesse outro ciclo, nós temos aqui 6 carbonos e nós temos uma outra ligação dupla. 1, 2, e aqui temos um etil no carbono 3. Se a gente for contar do outro lado, é o mesmo problema da outra estrutura. Ó. 1, 2, 3. Não tem ramificação. Então, o fato dessa contagem aqui fornecer uma ramificação no carbono 3, nós vamos favorecer essa contagem porque ela é mais importante. Então, nós temos aqui um ciclo de 6 carbonos. Um etil no carbono 3, por ordem alfabética, e um metil no carbono 5. E aí forma a estrutura do ciclo hexeno. E se você reparar bem, eu cortei o hífen aqui e tirei o H. Eu fiz isso de propósito, tá bom? Para você ver como ficaria dentro de um exercício, ou então dentro de uma nomenclatura. Esse EN aqui, eu coloquei ele de vermelho para te mostrar que ele é insaturado, que ele tem uma ligação dupla. Só que eu não preciso colocar a posição da ligação dupla, porque sempre vai estar entre o 1 e o 2, quando o ciclo tem apenas uma insaturação. Mas se você quiser colocar, não tem problema, é aceito da mesma forma. Você colocar ciclo pent 1-eno, ou então ciclo X 1-eno, não tem problema, tá bom? Só que se você for separar a estrutura, aí você vai ter que colocar um hífen aqui e o H para você poder colocar o X com H, né? O X separado, não colocar apenas ex. Então vai ficar tudo certinho. Beleza, galera? Então essa aqui foram a nossa aula de ciclos, tá bom? Essa aula de ciclos, ela é super importante para você entender como funcionam os compostos. Isso aqui a gente vai retomar lá na frente, quando a gente estiver falando sobre reações orgânicas. As reações orgânicas, nós vamos voltar e falar sobre ciclos, tá bom? Quando a gente falar das reações orgânicas utilizadas pelos ciclos. Beleza? Alguém tem alguma pergunta que quer fazer? Nós temos aí um pouquinho mais de 5 minutos. Se vocês quiserem perguntar, beleza. E aí, nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Ninguém? Então, beleza, gente. Ó, assistam aquelas aulas que eu passei para vocês, tá bom? Quem não pegou, vou mandar de novo o link para você poder ver essas aulas. É muito bom, é muito importante. Vocês vão conseguir ter um aprendizado bem legal, tá? Tá aí essa playlist. Só consegue ver a playlist quem tem esse link, tá? E eu tô ansioso para a gente voltar a ter aula presencial. Faz tempo que eu tô querendo tomar um café aí na sala, dando aula ao mesmo tempo, tá? Então, enquanto isso não acontece, vamos continuar estudando por aqui, tá? Que Deus abençoe todos vocês. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre aromáticos, tá? Então, eu vou mandar para o Célio alguns slides dos ciclos e vejam as aulas que eu passei para vocês. Deus abençoe a todos.